Para continuar o debate sobre a atual Constituição brasileira, a FGV Direito Rio oferece o podcast Constituição em Debate. Durante 7 episódios, serão convidados especialistas com o objetivo de realizar um debate sobre seus temas mais sensíveis. O trabalho é desenvolvido por alunos da disciplina de graduação Field Project, sob supervisão de Matheus Castro. Os debates estarão disponíveis na página do YouTube. Não deixe de nos seguir no Instagram, @Constituição em Debate. Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast Constituição em Debate. Eu sou Mariana Pereira, aluna do primeiro período da FGV Direito Rio, e hoje conduzirei a nossa entrevista. Nesse episódio inicial, falaremos sobre filtragem constitucional e eficácia irradiante. Pilares importantes para a garantia da eficácia constitucional e suas normas do sistema jurídico estão envolvidos em uma grande discussão acerca da separação entre a moral e o direito e dos limites e formas de uso dos princípios no momento da decisão jurídica. Para nosso encontro, recebemos como convidada Yasmin Cusi, que é doutora em Sociologia pelo IESP-UERJ, mestre em Ciências Sociais pela PUC-Rio e graduada em Direito e Ciências Sociais pela FGV Rio. É professora na FGV Direito Rio, onde coordena seu programa de Diversidade e Inclusão, e pesquisadora em seu Centro de Tecnologia e Sociedade, CTS-FGV, que tem atuação em áreas como direitos humanos, tecnologia, regulação de plataformas, gênero e democracia digital. Escreveu também artigos e livros nessas áreas, dentre eles Liberdade de Expressão e Violência Política de Gênero e Raça nas Redes Sociais. Bem-vinda, professora. Obrigada por participar do projeto. Obrigada a vocês pelo convite, Mariana e Matheus. É um prazer imenso aqui para mim estar com vocês hoje para debater mais um tema tão importante aqui nesse podcast, com nomes, né, de peso. Muito feliz de estar inaugurando com vocês essa segunda temporada e muito honrada, mais uma vez, pelo convite. Então, vamos iniciar nosso debate. Entende-se que a filtragem constitucional é um processo fundamental para a garantia da efetividade da Constituição em todo o sistema, necessária para assegurar a conformidade e coerência entre as leis e seu fundamento de validade. Em termos gerais, há uma releitura da ordem jurídica que reexamina o direito posto a partir dos valores constitucionais. Yasmin, o fenômeno da filtragem constitucional é necessário em toda a elaboração legislativa? Considerando seus limites e desafios, como você o avalia? Certamente, Mariana. A filtragem ela é um mecanismo, né, fundamental, não apenas para assegurar a conformidade das novas leis, com princípios e normas que orientam a Constituição, mas também para tornar a produção legislativa brasileira mais harmônica com os objetivos fundamentais da República, né, que estão ali no artigo 3º da Constituição Federal, ou seja, a construção de uma sociedade livre e justa, também solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, assim como desigualdades sociais e regionais. Além disso, a promoção, né, do bem-estar de todas as pessoas, sem preconceitos, sem discriminações de raça, de gênero, de cor, de idade, tendo em vista também, tendo a necessidade de observar também a primazia da dignidade humana. E é um princípio norteador. O Brasil se compromete a se adequar quando ratifica, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, a adequar todas as normas dos seus dispositivos internos, todas as suas medidas legislativas, seu aparato, seu ordenamento jurídico, à normativa internacional, a primazia da dignidade da pessoa humana. Está lá no artigo 2º da Convenção Americana de Direitos Humanos, a obrigação dos Estados de adequarem todos os seus dispositivos, seu direito interno, à Convenção, ao direito internacional dos direitos humanos. Desse mandamento, e a Convenção ela tem, né, um efeito vinculante para o Estado brasileiro, desse mandamento é que a gente tem ali a constitucionalização e a obrigatoriedade, o mandamento para o Estado brasileiro de se adequar à primazia da dignidade da pessoa humana em todos os seus âmbitos. Então, é justamente a partir desse paradigma da institucionalização dos direitos humanos pelo Estado brasileiro que a legislação interna precisa se adequar. E esse artigo também traz um mecanismo muito importante. A Corte Interamericana trata disso na sua jurisprudência. O Brasil também reconhece a competência contenciosa da Corte Interamericana, a necessidade, né, de ter o controle de convencionalidade.
que é esse mecanismo? A gente tem o controle de constitucionalidade que é exercido pelo Supremo, a adequação das normas internas do ordenamento jurídico doméstico do Brasil em relação à Constituição Federal, as apreciações das EDPFs, por exemplo, para justamente identificar se uma legislação anterior à Constituição é recepcionada ou não por ela, assim como as ADIs, as ações diretas de constitucionalidade também, enfim, todos esses mecanismos que são desenvolvidos no direito brasileiro para identificar se as normas se coadunam ou não com a Constituição. No âmbito do sistema interamericano, a gente tem o controle de convencionalidade, que pode, de forma concentrada, que é quando ele ocorre sendo efetivado diretamente pela Corte Interamericana, que é ali o intérprete principal da Convenção Americana, mas também pode acontecer de forma difusa. Né? Isso aconteceu, foi esse Instituto do Controle de Convencionalidade de forma difusa se deu numa jurisprudência da Corte Interamericana sobre o desaparecimento forçado e leis de anistia, né, no caso, Almonacid Arellano versus Chile. Foi ali que a Corte trouxe justamente essa expressão, né, esse sentido ali de controle de convencionalidade difusa. E o que significa isso? Não é um mandamento apenas para os atores do judiciário. É necessário que todas as pessoas, todos os agentes públicos que representam o Estado brasileiro façam o controle, exerçam o controle de convencionalidade na sua atividade. Significa qualquer legislação interna, qualquer projeto de lei, portaria, Poder Executivo em geral, políticas públicas e o Judiciário, por óbvio, precisam olhar para a Convenção Americana, ver se as suas medidas, o que eles estão ali criando, desenvolvendo, tentando colocar, tentando positivar no ordenamento jurídico brasileiro, se adequam à Convenção Americana. Então, tem um duplo controle de constitucionalidade do ordenamento jurídico doméstico, controle de convencionalidade no ordenamento jurídico internacional. Eles precisam estar de olho tanto na Constituição quanto na Convenção Americana. Para todo mundo, né, para os alunos aqui da FGV, é algo que eu sempre ressalto nas minhas aulas. Quando vocês forem juízes, promotores, advogados, é importante estar de olho não só na Constituição, mas também na Convenção Americana. Então, eu acho que é isso. É muito importante que a interpretação possa acontecer para justamente tentar trazer paradigma da dignidade da pessoa humana para as atividades, né, para o ordenamento jurídico doméstico, de uma forma que o ordenamento jurídico possa ser harmonizado com essas práticas, com a defesa, né, da norma mais favorável ao indivíduo e a primazia da dignidade humana. Acho que é um pouco isso. Ok, muito obrigada. É realmente muito importante para que tenha coerência, né? A segunda pergunta, ela também vai até falar um pouco sobre a questão dos tratados internacionais, porque ela vai falar sobre a eficácia radiante dos direitos fundamentais. E, correlato à filtragem constitucional, a eficácia radiante dos direitos fundamentais permite que esses exerçam influência na interpretação e aplicação de outras normas em diferentes ramos do direito, como o civil e o penal. Assim, reorienta-se o ordenamento jurídico com a criação de novos sentidos que podem mudar o rumo das decisões. Como você avalia a influência desses direitos, presentes inclusive em tratados internacionais, no ordenamento jurídico? A eficácia radiante consegue conviver com a segurança jurídica? Bem, a presença de princípios, né? Quando a gente fala sobre princípios, é importante, antes de mais nada, Mariana, fazer aqui um breve preâmbulo para também colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Na faculdade de Direito, você está aqui no primeiro período, lá no inicinho, normalmente a gente aprende que princípios, diferentemente de regras, são mais abertos e gerais. As regras são um comando de sim ou não. E princípios exigem ali um processo interpretativo mais complexo para que possam ser aplicados no caso concreto. Se demanda justamente dos juízes um exercício interpretativo que vai justamente além da aplicação literal de uma norma. No entanto, quando a gente olha
para casos concretos, é importante a gente visualizar que nem sempre é assim. Regras também possuem interpretações. Por exemplo, proibição de veículo em parque. É necessário definir muito bem que tipo de veículo está proibido. Por exemplo, um velocípede de criança deve ser proibido por esse mandamento, por essa placa? Uma bicicleta? Há uma proibição geral a qualquer tipo de veículo no parque. Um trator para consertar alguma coisa que está quebrada no parque, para melhorar né, alguma infraestrutura, para fazer ali uma obra, é proibido? Em tese, nenhum desses veículos poderiam, mas nada disso é razoável que seja proibido. E a proibição é uma regra. Em tese, a gente não está falando de um princípio. Proibição, uma regra específica, é proibido veículos no parque. No entanto, a gente vai justamente ter ali um mecanismo de interpretação dessas regras que é necessário, faz parte da forma, né, como o discurso, a comunicação humana se dá. Tudo precisa de uma interpretação consolidada, certo? Então, a partir disso, eu acho que a gente tem justamente, né, a presença de princípios que são positivados no ordenamento internacional, que são positivados nos tratados internacionais que precisam, né, de interpretação direta no ordenamento brasileiro. Quem vai fazer essas atividades, né? Qualquer palavra, qualquer regra, qualquer direito vai precisar ser interpretado. Tudo isso não necessariamente o princípio que vai produzir a aplicação de mais princípios ou de uma ordem mais principiológica que vai produzir insegurança jurídica. Não é isso, não é. Se a gente tivesse um ordenamento totalmente baseado em regras, não significaria que a gente tem necessariamente um ordenamento com mais segurança jurídica. Acho que esse é o ponto que eu estou tentando centrar aqui com vocês e trazer uma pulguinha de dúvida para vocês também, para a gente não ter essas dicotomias tão fixas. Princípios e regras, às vezes, vão ser muito semelhantes na sua aplicação prática. Vai sempre depender da atividade jurisdicional. Como é que a gente, então, produz segurança jurídica para evitar arbítrio, tanto na interpretação de regra quanto na interpretação de princípio? Isso precisa ser feito com procedimento. E é o procedimento que vai assegurar que a segurança jurídica se dê. A gente precisa de um processo que seja em que os atores, né, de interpretação sejam accountables, né, possam ali ter uma prestação de contas e que o devido processo possa acontecer para evitar abuso. Por exemplo, um caso que eu, inclusive, estava falando com os meus alunos nessa semana, sobre Barrios Altos versus Peru, o massacre, né, de Barrios Altos versus Peru, e La Cantuta também versus Peru. Foram dois casos em que Fujimori, né, teve ali uma decisão da Corte Interamericana nesses casos sobre Fujimori, como uma das medidas de reparação, a responsabilização, a extradição dele para o Estado do Peru e a sua consequente prisão. Prevista, obviamente, a Corte Interamericana não é um tribunal penal, mas trazendo isso como uma recomendação para que as vítimas tivessem ali seus direitos reparados. No entanto, uma decorrência desse caso foi um momento conseguinte, né, um momento posterior ao caso, o presidente Kuczynski do Peru perdoou Fujimori. O caso foi de novo parar na Corte Interamericana, pedido das vítimas, dos familiares das vítimas, de uma audiência pública para falar justamente sobre o mecanismo de cumprimento das sentenças da Corte, que estava ali sendo, no entendimento das vítimas, dos familiares das vítimas, estava sendo descumprida as decisões tanto de Barrio Alto quanto de La Cantuta, porque havia justamente essa recomendação da prisão do Fujimori, ele não poderia ser perdoado pelo presidente.
né? Teve ali um uso desse mecanismo do perdão presidencial, que é possível. A defesa do Estado do Peru trouxe ali justamente uma ponderação de valores, né? Um cálculo de proporcionalidade que o direito à vida e à saúde do Fujimori deveriam ser priorizados em relação ao direito em abstrato de reparação das vítimas. No entanto, o que a Corte contra-argumentou? E sendo favorável à revogação desse perdão, que esse cálculo de proporcionalidade não tinha razoabilidade, não tinha base para que ele acontecesse dessa forma. Então foi um cálculo equivocado. Isso porque havia um entendimento de que o Kuczynski fez isso para conseguir uma votação favorável no processo de impeachment que estava acontecendo contra ele. E quem foi um não voto fundamental para esse caso foi o Kenji Fujimori, do filho do Fujimori, que era parlamentar à época e não votou no impeachment do Kuczynski. Fazendo aqui esse parênteses com vocês para falar um pouco sobre o que significa, então, trazer segurança jurídica para esse tipo de processo que muitas vezes vai ser pautado em valores em abstrato. É trazer justamente mecanismos de possível controle para verificar se o procedimento foi feito de forma adequada, para verificar se a interpretação de princípios ou de regras foi feita de forma adequada. Eu acho que é isso, a segurança jurídica se dá com regras de procedimento, não necessariamente com a adoção de um modelo em detrimento de outro, não necessariamente com a adoção de um modelo de regras em detrimento do modelo principiológico. Faz sentido para vocês? Eu acho que era esse o parênteses que eu queria trazer. Obrigada. Faz sim, e inclusive isso já até responde uma parte da próxima pergunta, porque ela também fala dos princípios e sobre a possibilidade de ter uma discricionalidade jurisdicional no momento de aplicação. Então, os princípios são pilares na garantia dos direitos fundamentais e estão no centro de uma discussão acerca dos limites de seu uso, pela alegação de poderem configurar uma forma imprecisa de avaliar um caso. Assim, sobretudo em casos difíceis, tais princípios estariam conferindo liberdade para a tomada de decisão, podendo ser usados para justificar determinadas posições previamente tidas pelo julgador. Nesse âmbito, você acredita que a aplicação de princípios constitucionais realmente leva a uma discricionalidade jurisdicional? Depende, né? De novo, trazendo o que eu apontei para vocês em relação à pergunta anterior. Depende do que está sendo exercido, se a gente tem possibilidade de controlar essa discricionalidade jurisdicional. A gente precisa principalmente de parâmetros e balizas para que ela não aconteça de forma abusiva, com excessos, se está acontecendo, e se acontecerem excessos, que esses excessos possam ser contidos de outras formas. Então, a gente, enfim, tem ali também a possibilidade, né, do processo interpretativo ser orientado precipuamente por princípios ou pelos próprios limites que são estabelecidos pela Constituição. Então, justamente para respaldar a decisão jurisdicional, que pode ser descrita, pode ser adjetivada como arbitrária em determinados casos, porque justamente é pautada ali numa discricionariedade do juízo, é necessário que a gente tenha parâmetros, que a gente tenha procedimento. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental. Não é tirar completamente o poder de discricionariedade do juiz, que é fundamental também para avançar determinadas questões, para avançar, né? O judiciário ele é um ator fundamental para ter ali avançar principalmente direitos de minorias, né? Tem um papel de poder contramajoritário fundamental. Então, o ativismo judicial para avançar pautas de minorias, para avançar direitos de minorias, de grupos socialmente vulnerabilizados, é uma atividade que não pode ser revista necessariamente pelo legislativo, sob o risco
dessas decisões serem, né, o legislativo como poder majoritário, como representação de maiorias, sob o risco dessas decisões violarem ativamente a dignidade humana de grupos minoritários. Então, é necessário a gente garantir a discricionariedade do judiciário, principalmente, né, nessas decisões, mas, ao mesmo tempo, tentar trazer mecanismos de accountability para que essas decisões não fujam do seu escopo, para que, por exemplo, casos envolvendo liberdade de expressão e difamação, é muito comum o judiciário julgar casos que envolvem personalidades públicas, que não necessariamente deveriam ter ali direitos de personalidade mais protegidos do que a liberdade de expressão. Há outros mecanismos de reparação que podem acontecer, podem ser colocados, né, podem trazer ali reparação do bem jurídico que foi afetado de maneira efetiva, sem necessariamente restringir a liberdade de expressão. Mas muitas vezes os juízes vão decidir em favor dos direitos de personalidade, justamente por se tratar ali de personalidades até mesmo que eles possuem afeição pessoal, ou até mesmo para criar uma jurisprudência que pode favorecê-los em algum momento, né? Os juízes também não querem, muitas vezes, ser eles próprios objetos de críticas, né? O crime de desacato, por exemplo, foi mantido aqui no ordenamento brasileiro, quando a sua convencionalidade foi rediscutida e já há jurisprudência da Corte Interamericana sobre a não convencionalidade, a inconvencionalidade do crime de desacato, que a liberdade de expressão deveria ser priorizada. No entanto, a gente tem se retraído muito sobre esse tipo de tratamento, esse tratamento legal, né? Então, para diminuir essa discricionariedade, o fundamental, desculpa, o arbítrio, a possibilidade de arbítrio sobre a decisão discricionária dos juízes, é fundamental a gente ter baliza, ter parâmetro. Senão, a gente cria até mesmo um cenário de desconfiança maior nas instituições. Então, de novo, é importante manter e assegurar a possibilidade de discricionariedade judicial, mas com parâmetros, com balizas, com possibilidade de controle interno. O CNJ que tem algum papel nisso, mas a gente precisa aí de mais mecanismos de procedimento e transparência sobre as decisões dos tribunais para evitar, principalmente, que interesses escusos e pessoais do judiciário possam se sobrepor em casos concretos, e que eu não estou falando sobre direitos de minorias, né, mas outros interesses precípuos ali, né, em casos concretos que podem acontecer. Para evitar até mesmo alegações de arbítrio, é necessário ter parâmetros, é necessário ter procedimento. É assim que a gente evita também crises institucionais. Você até mencionou a questão do ativismo judicial no Brasil. Essa próxima pergunta também permeia esse assunto, porque na possibilidade de uma discricionalidade jurisdicional muito grande, poderia acontecer dos juízes terem uma postura proativa da função interpretativa da lei, que é conhecida como ativismo judicial. Nos casos em que ele está presente, o sentido extraído da interpretação vai além do próprio texto, reconstruindo a ideia da norma e expandindo seu alcance. Yasmin, qual a sua análise a respeito da atual prática jurisdicional brasileira? Existe realmente um cenário de ativismo judicial no Brasil? Olha, eu acho que a gente teve um momento ali de mais pressão até mesmo do judiciário em relação a determinadas pautas, ali na década de 2000, final dos anos 2000, principalmente com as ações afirmativas, com direitos de pessoas LGBTQIA+, casamento, né, união homoafetiva, alguns casos que foram bastante paradigmáticos, mas obviamente com o avanço, né, do conservadorismo no Congresso Nacional, há dinâmicas que mudam, e o judiciário também ali, né, não está completamente alheio, não se aliena completamente do cenário político brasileiro. Pelo contrário, há audiências específicas que os juízes, os ministros também precisam responder. Então, o ativismo judicial hoje tem estado um pouco mais contido, né? Um pouco mais refratário. Não digo que o Supremo não tenha tido ações importantes para avançar direitos de minorias,
A gente teve, né, recentemente a possibilidade de rediscussão da lei, da DPF 230, em relação à possibilidade, né, de o voto da ministra Rosa Weber sobre justiça reprodutiva, mas, de novo, a discussão ela acaba sendo arrefecida por pressões externas, então o julgamento, mais uma vez, sai de pauta. Tem outros temas, né, que o Supremo tenta se pronunciar, mas por justamente pressões nesse cenário que a gente está hoje do Congresso, fica um pouco difícil desses assuntos caminharem. Então, acho que o ativismo judicial em relação, né, à Corte, ao Superior Tribunal Federal, especificamente, tem sido arrefecido por causa desse cenário político no Brasil. Mas isso não significa que não possa mudar e que a gente não possa ter outros avanços importantes também. Vai depender muito de como o cenário político ocorre, como é que ele vai se desenvolver, mas a gente, justamente os atores do judiciário precisam também responder ali nesses espaços aos interesses que estão colocados, né, principalmente pelo Congresso. Mas respondendo a pergunta, né, principalmente sobre o ativismo judicial, se é uma metodologia correta ou não, né, se deveria continuar acontecendo ou não. Eu imagino que, como eu falei também na pergunta anterior, a discricionariedade ela tem um espaço muito importante de avançar direitos de minorias. Então, é importante que nessa seara a gente possa ter o ativismo judicial protegido. A gente não pode ter ativismo judicial para proteção dos interesses de classes específicas, né? Ativismo judicial para proteção, por exemplo, da classe empresarial, isso, ou de associações da indústria, que é algo que a gente vê também acontecendo. Muitas vezes o ativismo judicial ele está muito atrelado justamente a pautas de minorias, mas ele acontece também, muitas vezes, juízes agindo de ofício, ou levantando bandeiras específicas de classes, né, sociais específicas, né? Quando eu falo classes, eu estou me referindo especificamente a associações, né, da indústria, empresariais. Isso também é uma forma de ativismo judicial. Então, é importante, de novo, trazer transparência, clareza sobre essas decisões judiciais, tentar evitar o arbítrio, porque senão a gente começa a questionar justamente, né, ou a possibilitar que se questione a legitimidade dessas instituições, né? Quando a gente vê justamente alguns interesses sendo privilegiados em detrimento de outros, e não necessariamente sob uma ótica de poder contramajoritário, do judiciário enquanto poder contramajoritário, mas sim com a possibilidade de interesses escusos estarem sendo protegidos em detrimento de interesse coletivo. Então, um pouco isso. Excelente, professora. Muito obrigada. Na nossa próxima pergunta, eu queria abordar a questão de que o Estado brasileiro convive com diversas violações de direitos humanos, que por vezes não são vistas pelas leis e pelos julgadores. Nessa perspectiva, a adoção de uma leitura mais formal da lei seria uma barreira positiva para a discricionariedade e o ativismo judicial, ou as possibilidades de decisão estariam sendo demasiadamente cerceadas? Formalismo jurídico, como eu disse para vocês, né, não necessariamente é esvaziado de discricionariedade. Esse tipo de argumento vai ser trazido justamente por quem defende uma dissociação estanque, uma separação estanque entre regra e princípio. De novo, não significa, a regra também precisa de interpretação em muitos momentos. A gente não tem uma regra no ordenamento jurídico brasileiro que a gente possa definitivamente tratar ela como ausente de interpretação possível. É possível, até mesmo pelo sentido das palavras. As palavras mudam com o tempo, podem ser reinterpretadas de outras formas. É uma questão linguística. Então, os sentidos das coisas podem mudar a partir da releitura. Então, não necessariamente
uma obediência estrita ao que está escrito vai significar barreira para a discricionariedade judicial. Porque, de novo, um texto pode significar uma coisa em determinado contexto e outra em outro contexto. O juiz pode fazer uma leitura de um texto específico, alegando ali o formalismo, alegando a obediência à forma. Outro juiz pode fazer uma leitura desse mesmo dispositivo de forma divergente, ou interpretando de outra forma. Que a gente precisa de uma jurisprudência consolidada. E quem faz isso é o Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa, principalmente, né, em temáticas como liberdade de expressão, ter uma harmonização, ter um sistema de precedente mais definido. É assim que a gente evita discricionariedade, divergência de interpretações entre tribunais. Porque é isso que acontece muitas vezes no ordenamento brasileiro. O tribunal vai interpretar uma regra, não estou falando de princípio, de regra, de uma forma, e outro tribunal de outra. Por exemplo, o artigo 19 do Marco Civil da Internet é interpretado a regra de forma diferente em tribunais diferentes. E a regra, né, não necessariamente deveria ter uma interpretação principiológica. Então, para solucionar a divergência, para solucionar justamente possibilidade de discricionariedade e divergência, conflitos entre decisões, o papel que se coloca é da súmula, é do precedente, é desse papel que é colocado para o Supremo Tribunal Federal e para os tribunais superiores, em geral, TSE, STJ, de definir como que determinados casos devem ser interpretados. Então, acho que mais isso do que necessariamente uma interpretação estrita do texto da lei para assegurar uma interpretação, né, harmonizada do ordenamento jurídico. Eu estou mais nessa linha. Esse ponto que você abordou é muito interessante. É muito importante pensar nessas formas de trazer conformidade e harmonia para as decisões dos tribunais. É uma perspectiva muito interessante desse assunto. E com isso, iremos para a nossa última pergunta, na qual trataremos sobre democracia digital e sobre o debate de regulação e moderação das redes. Nesse contexto, existem muitas críticas a respeito dessa postura ativista assumida pelos magistrados, em especial quando o STF se posiciona em casos polêmicos. Yasmin, como você enxerga esse cenário? E esse é um cenário muito complicado, né? Não tem outra palavra para adjetivar. A gente tem aqui a necessidade, por omissão do Congresso, né, de trazer uma lei de regulamentação das plataformas digitais, que são os mecanismos principais de comunicação pública de qualquer atividade social hoje em dia. O projeto de lei 2630 de 2020 foi engavetado agora, dificilmente vai voltar à discussão. Era ele que tratava justamente sobre a regulamentação das redes. E quando eu digo regulamentação, muitas vezes esse debate foi levado para uma dicotomia entre regulação equivalendo à censura ou liberdade de expressão de forma absoluta. Não é isso que o PL trata. O PL está trazendo justamente mecanismos de devido processo, transparência e direitos para os usuários. No entanto, essa discussão dificilmente vai retornar por pressões de grupos políticos específicos. Então, a gente teve uma ação do Judiciário, principalmente do TSE, cada vez mais ativa, cada vez mais forte, mais dura, desde 2019, né, com a resolução do TSE sobre propaganda eleitoral, especificamente. Então, a gente teve, justamente a partir desse momento, um mecanismo ali, uma possibilidade de atuação mais direta do TSE sobre propaganda eleitoral, que faz parte da sua competência, faz parte da competência da Justiça Eleitoral, trazer regras sobre qualquer tipo de conduta que possa colocar em risco a rigidez das eleições do sistema eleitoral. Então, está dentro da competência do TSE olhar para essa temática. Assim como está dentro da competência
da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, olhar para potenciais violações em relação a direitos dos consumidores na internet. Também faz parte da competência desses órgãos olhar para isso. A crítica que vem ao inquérito das fake news, a condução, né, do inquérito também ela se dá por um cenário em que, principalmente, né, medidas cautelares passaram a ser criadas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que, né, o Código de Processo Penal estabelece ali medidas cautelares de forma taxativa, então a gente teve a figura de medidas cautelares inominadas, desculpa, sendo concebidas para evitar a expressão ali das pessoas que poderiam trazer justamente ameaças ao Supremo Tribunal Federal e aos atos, desculpa, em relação aos atos antidemocráticos, às instituições democráticas, instituições do Estado. A gente teve esses mecanismos sendo utilizados, né, principalmente o cerceamento de comunicação das pessoas acusadas e prisões coletivas, né, detenções coletivas. São dois institutos que, quando a gente vai olhar também na Convenção Americana de Direitos Humanos, estão reguladas no artigo 7º. A jurisprudência da Corte Interamericana em matéria penal não autoriza a detenção coletiva de forma como foi realizada sem individualização das condutas. Também não há autorização necessariamente para medidas cautelares inominadas. A gente não pode cercear a pessoa quando ela é privada de liberdade. Outros direitos ainda devem ser permitidos, direitos políticos, direito de comunicação. Então, com uma medida cautelar que restringe a liberdade de movimento ser expandida também para uma punição permanente, tanto de partidos políticos, em específico PCO, Partido da Causa Operária, quanto de atores políticos, o cerceamento das suas contas em redes sociais podem ser considerados como potenciais arbítrios. De outro lado, o que deve ser feito para se assegurar que uma conduta não aconteça novamente? O que deve ser feito pelo judiciário para evitar que uma situação de calamidade, como, por exemplo, a pandemia de Covid-19 ou os ataques às instituições democráticas, continuem acontecendo, colocando em risco as eleições. Então, é um debate muito difícil. Eu, pessoalmente, tendo a visualizar a necessidade de proteção do sistema eleitoral e da democracia como prioritárias em relação a esses outros direitos individuais, né, de comunicação dessas pessoas que foram acusadas. A gente está falando ali de meios para possibilidade, para poder cometer o crime novamente. E dentro das medidas cautelares, a gente tem ali uma figura em abstrato que permite que, por exemplo, quando a gente fala sobre medidas restritivas, né, violência doméstica, é possível uma medida restritiva porque a gente está falando para evitar justamente que o crime aconteça novamente. É possível também tirar conta bancária de determinado acusado para evitar que ele continue a fraude. Então, o meu olhar sobre isso específico seria uma releitura, né, dessas provisões das medidas cautelares do Código de Processo Penal, porque é um mecanismo necessário para evitar que a conduta continue acontecendo. Mas foi criticado, principalmente, né, pela falta de transparência do tribunal, para a gente evitar justamente críticas de arbitrariedade, críticas de discricionariedade excessiva. É necessário ter mais mecanismos de transparência e de prestação de contas. É necessário assegurar para todas as pessoas o devido processo e que isso fique muito bem informado para todas as pessoas. Eu acho que é um pouco isso. A necessidade de trazer prestação de contas, ela é fundamental até mesmo para fins reputacionais do Supremo.
Então, para evitar críticas de arbítrio, trazer mais transparência, ser mais accountable das suas próprias decisões. Eu acho que é isso. Perfeito. Muito obrigada, professora. E eu, agora, em nome do podcast Constituição em Debate, gostaria de agradecer sua presença hoje. Você deseja fazer alguma sugestão de leitura ou recomendação? Sugestão de leitura ou recomendação sobre filtragem constitucional específico, direito constitucional, pode ser qualquer tema. Pode ser qualquer tema. Eu vou sugerir, então, um livro da Kate Manne, que eu li recentemente, que se chama A Lógica da Misoginia, em inglês The Logic of Misogyny, que é fundamental para quem quer entender um pouco sobre liberdade de expressão e discurso de ódio contra mulheres. Tanto esse também, para quem quer ter ali um olhar mais constitucional sobre o tema, o livro The Cult of the Constitution, o culto da Constituição, da professora Mary Anne Franks, que hoje é afiliada à Universidade de Miami. Acho que são dois livros muito interessantes para quem quer pensar justamente liberdade de expressão e discurso de ódio nas redes sociais. Fica aí essas duas indicações para vocês. Obrigada, pessoal, mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço por você aceitar participar aqui com a gente. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Foi muito bom. E com isso, concluímos aqui nosso debate. Eu sou Mariana Pereira e fui entrevistadora do primeiro episódio do podcast Constituição em Debate. Muito obrigada a todos os ouvintes.